Fala, meus amigos! Estamos de volta, vídeo novo no canal. De antemão já peço a você que deixe esse likezão aí, porque o tema de hoje é muito forte. Eu resisti um pouco, pensei várias vezes se eu gravava esse vídeo ou não, porque é um assunto um pouco delicado. Eu tive uma experiência, acho que a maioria das pessoas já tiveram uma experiência, que é de perder um ente querido. Só que eu perdi a minha mãe há 17 anos atrás e no mês de abril perdi meu pai. E quando eu perdi a minha mãe há 17 anos atrás, eu sofri muito. Sofri muito porque eu não tinha ferramentas, habilidades, não tinha essa experiência, essa sinapse na minha cabeça. Eu não tinha perdido alguém tão próximo de mim. Então foi bem desafiador perder minha mãe. Para você ter ideia, eu só consegui vivenciar o meu luto depois de 10 anos. 10 anos, com algo preso aqui. Foi tão traumático, fiquei sem falar com a minha irmã durante quase 10 anos também. Então foi desafiador, foi desafiador. E de lá pra cá eu aprendi várias coisas, ferramentas, me desenvolvi como ser humano, aprendi a ser um ser humano melhor. A programação neurolinguística me ajudou em diversas formas, entender como que eu funcionava, como que as pessoas funcionam. E eu tive um aprendizado muito, não vou dizer legal, mas um aprendizado significativo. Talvez a palavra seja essa. Um aprendizado significativo. Onde eu aprendi uma coisa e eu vou fazer uma comparação, não só com a morte, mas com situações que nos deparamos no dia a dia. Como, por exemplo, a pandemia que estamos vivendo. A primeira coisa que eu percebi com a morte é que ela existe um ciclo. O luto, ele tem uma fase. Eu já ajudei pessoas a superarem o luto, por entender como que isso se passa na nossa cabeça. Então, quando a gente encara uma situação de muito desafio na vida, as pessoas normalmente entram numa fase, né? Que é a fase da negação. A fase da negação. O que é a fase da negação? É quando você não aceita aquela situação. Você se auto-engana. Quando a minha mãe faleceu, eu entrei nessa fase de negação. Eu não aceitava a morte da minha mãe. Eu era muito apegado à minha mãe. Então, assim, na minha cabeça, olha só, na minha parte subjetiva, no meu inconsciente, a minha mãe não tinha morrido. Não, é como se ela tivesse ido passear. É como se ela tivesse ido, sei lá, viajado. É como se ela viajou, depois ela chega. E eu fiquei nisso, eu não deixei ela partir de fato. Então, é a fase da negação. E depois da fase da negação, existe uma segunda fase, que é a raiva. As pessoas, eu comecei a ficar com raiva, né? Eu fiz inimizade com a minha irmã, entrei nessa fase da raiva. A raiva, depois entrei nesse ciclo da raiva. É onde você fica com raiva daquilo. Aí você, da raiva, você quer culpar alguém. Por que Deus tirou a vida da minha mãe? Por que Deus fez isso? Por que o hospital não fez melhor? Por que eles foram negligentes? Porque na raiva você procura um culpado. E normalmente, e aí, às vezes, esse culpado entra no processo de se autoculpar. Onde que é muito preocupante, onde a pessoa ela fica se culpando. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dito eu te amo mais vezes. Eu poderia ter feito diferente. E isso é muito ruim, porque eu sei e entendo que existe uma coisa de autorresponsabilidade. Mas quando a pessoa ela começa a se mutilar, a se crucificar, a se culpar, não é legal essa fase. E aí, consequentemente, essa fase da raiva, da culpa, ela entra na fase da tristeza. Ou podemos dizer, até depressão. Onde a pessoa ela se deprime, porque ela se culpa, ela se julga,
o que ela deveria ter feito, não fez, e é muito desafiador. Algumas pessoas que enfrentaram o luto acabaram ficando nessa fase da tristeza e virou depressão. Eu já ajudei pessoas a saírem de lutos, onde a pessoa já estava com 3, 4 meses sem trabalhar por ter perdido uma pessoa. E aí, finalmente, ela entra numa fase que, quando ela sai do luto, ela encerra um ciclo, que é a da aceitação. Quando finalmente eu aceitei a minha mãe ter morrido, levei 10 anos para fazer isso, eu entrei nessa fase da aceitação. Eu me lembro como se fosse hoje, gente. Eu criei em PNL o que a gente chama de submodalidade, ou podemos chamar de reimprint. Eu criei uma memória de eu dizendo adeus para minha mãe. Somente quando eu criei essa memória, essa fase, de dizer assim: mãe, tudo bem, pode ir. Mas esse dia eu chorei, chorei muito. E, nossa, eu parecia uma criança, soluçava, né? E foi libertador a fase da aceitação. E aí foi quando finalmente eu consegui dizer adeus. Quando eu perdi meu pai agora no mês de abril, eu tinha toda essa vivência, essa experiência. Então foi muito mais fácil vivenciar o luto do meu pai. Foi muito mais fácil entender isso. Foi muito mais fácil eu passar por esse ciclo. Quando eu me peguei me culpando já, opa, peraí, eu estou me culpando. Essa culpa vai me gerar uma tristeza, vai me gerar um processo ruim. Então, foi um pouco mais fácil para mim passar por essa fase. Agora, pegando tudo isso, eu percebi uma coisa. Usamos isso não só para a morte, para uma perda muito grande. Usamos isso para várias situações. Inclusive, no que nós estamos vivendo. Várias pessoas entraram nesse processo, nesse ciclo, durante a pandemia. As pessoas, quando entrou na pandemia, na quarentena, muitas pessoas negaram. Não, isso é só uma gripezinha, isso aí vai passar depois. Depois passa, já vai liberar. As pessoas começaram a negar o que estava acontecendo, negar. E depois que elas negaram, quando realmente passou-se 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, as pessoas entraram na fase de raiva. Começaram a ficar revoltadas, tem que liberar, entraram no ciclo da raiva. E depois da raiva, algumas pessoas ficaram depressivas, algumas pessoas ficaram tristes, desesperadas, sem saber o que fazer. E agora, o que eu faço? Caíram num processo de tristeza, porque viram que o comércio não ia abrir, viram que o dinheiro estava se acabando, as reservas, as economias estavam se acabando e entraram nessa fase de tristeza. Até que chegaram na fase, algumas pessoas entraram na fase da realidade, a aceitação, aceitar a real situação. Ou como algumas pessoas estão falando, que eu não aceito essa frase, né? Um novo normal, né? O normal para mim vai ser quando as pessoas puderem se abraçar. Isso aí para mim é normal. Então, aceitar um novo normal, eu não acredito que nós vamos passar 1, 2, 3 anos não podendo se abraçar as pessoas. Então, eu não aceito esse novo normal, apesar que algumas pessoas estão chamando isso de novo normal. Então, finalmente algumas pessoas estão aceitando a realidade e estão se adequando. O que eu posso tirar de tudo isso? Tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte: aquele que é mais flexível domina o sistema. Aquele que é mais flexível. E o que é isso? Flexibilidade. É você ter a capacidade de se adaptar à situação. Então, a PNL me ensinou, me ajudou a desenvolver estratégias para se adaptar a situações ruins. Então, eu diria com toda certeza que se não fosse a programação neurolinguística, hoje eu estaria talvez desesperado por ter afetado o meu negócio, por ter perdido o meu pai, por ter acontecido tudo isso. E aí, eu tenho uma programação neurolinguística. Então, porque ela me ensinou a ser flexível, ela me ensinou a desenvolver criatividade, a ter ideias, tá bom? Então, se você quer desenvolver ideias, se você quer ser mais criativo, se você quer desenvolver habilidades, faça um curso de PNL. Ainda que você não faça comigo, né? Faça com qualquer outra pessoa. Uma pessoa bom, pesquisa que é essa pessoa, lógico, também, né? Não vai fazer com um Zé doidinho. Faça com uma pessoa que ela tenha credibilidade, uma pessoa que estudou com os criadores da PNL, por exemplo, tá bom?
Bom, meus amigos, foi um vídeo desafiador, mas eu acho até que esse vídeo, ele serviu, faz tempo que ele estava guardado aqui, serviu até de desabafo. Então, se você chegou até aqui, né, até o final, ouvindo o meu desabafo, eu quero agradecer você por ter se permitido ouvir esse desabafo, tá bom? Então, compartilhe com seu amigo que de repente perdeu alguém na vida, ou está vivendo algum luto, ou que precisa entender isso. As fases do luto, as fases da vida, tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Deixa o seu like, faz os comentários aqui se você gostou e a gente se vê em um outro momento. Valeu, meus amigos. Até a próxima.